Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Docto Entrevista. E a minha convidada de hoje é Cori Coraci. Ela é de Belo Horizonte e está fazendo uma palestra aqui em Caratinga. Seja muito bem-vinda à nossa cidade. É um prazer ter você aqui conosco. Obrigada, Vanessa. Obrigada. Falei certo? Cori Coraci. Falou certíssimo, exatamente. É a primeira vez que vem a Caratinga? Já conhecia? Não, já conheço Caratinga. Vim aqui a primeira vez há uns 5 anos atrás fazer avaliação de uma área que hoje se transformou no empreendimento. Então, já conheço o mercado imobiliário de Caratinga. Pois é, a Cori há mais de 10 anos atua como consultora em mercado imobiliário, apoia tanto proprietários de terrenos quanto construtoras, dando orientações sobre o uso do terreno, por exemplo. E ela esteve aqui em Caratinga, fazendo uma palestra e veio conversar um pouquinho conosco a respeito do trabalho dela e do mercado imobiliário, que tem a previsão de crescer agora nesse segundo semestre de 2018, né? Temos que rezar para que as previsões se concretizem, que isso efetivamente aconteça. A gente tem uma condição aí de provavelmente uma definição política, que vai fazer com que as pessoas retomem o interesse em investir, seja qual for a decisão que vier dessa definição política. E a gente tem uma condição de taxa de juros hoje, a taxa Selic está a 6,5% por ano, o que faz com que o investimento financeiro, as aplicações, CDB, elas estão caindo, então a pessoa tem mais interesse em tirar o dinheiro que está lá paradinho na aplicação para poder investir no mercado imobiliário. E os juros do financiamento bancário para o cliente final, para quem vai comprar um imóvel pronto ou em construção, também caíram, junto com a taxa Selic. Esses juros é da Caixa que caiu ou outros bancos também? Não, de todos os bancos, de todos os bancos em geral. Estão facilitando mesmo a compra parcelada. Sim, porque como a taxa de juros, Brasil, ela caiu, aí todas as instituições financeiras seguem. Claro que a Caixa, por ter alguns programas específicos, como Minha Casa Minha Vida, ela tem sim condições de taxas de juros mais baixas pelos programas, Mas se a gente for fazer uma comparação para imóveis fora do programa Minha Casa Minha Vida, outros bancos, dependendo do seu relacionamento, podem ter uma taxa muito competitiva e muito vantajosa também. Sim. Esse crescimento, ele tem um nicho de mercado, tem um perfil de por exemplo, são casas mais populares que vão crescer ou não? Tem algum perfil? Vanessa, o que as pesquisas mostram é que a gente teve uma queda bem pequena do valor de venda e uma retração do mercado. A gente tinha um volume muito grande de estoque na maioria das cidades, então tinha muitos imóveis à venda e isso fez com que o mercado ficasse mais estagnado. Então, o que foi estudado, o que a revista Exame, por exemplo, apresentou é que os imóveis que vão ter mais espaço seriam os imóveis com o valor de venda um pouco mais alto, mais imóveis menores, então localizados em áreas nobres, muito procuradas, que tem muito interesse, e também o programa Minha Casa Minha Vida, que hoje a Caixa e o Banco do Brasil, eles financiam através do Minha Casa Minha Vida, ele tem uma faixa hoje que a gente chama de 1,5. E aí essa faixa é uma faixa que tem tido muito volume de lançamentos e também de vendas. Então tem uma taxinha de juros super baixa, condição especial para o cliente que tem que ter uma renda baixa também. Então vai ser o baixa renda e o alta renda, mas imóveis menores, com ticket menor que a gente chama. E o que seria assim, 3/4? Tem uma previsão assim ou não? Não. A pesquisa detalha assim, não? Não, isso vai depender do mercado. Sim. O mercado imobiliário, ele está muito relacionado com onde ele está, assim, com o que é o mercado imobiliário de cada cidade, de cada bairro, às vezes até de cada rua. Então, é muito focado ali onde a gente está estudando, onde a gente está fazendo avaliação. Os aluguéis, eles continuam parados também ou essa área também é mais... Os aluguéis, eles estão subindo já um pouco mais, a gente já está tendo uma volta aí, o IPCA subindo, então os aluguéis estão subindo um pouquinho mais, mas não é algo que vá extrapolar, não é algo que precisa causar temor e, não, vou sair do aluguel só por conta dessa retomada. Na verdade, é só uma retomada simples, mas agora já é importante a gente começar a avaliar se vale a pena, se eu sou um locatário, se eu estou pagando aluguel, se vale a pena eu pegar esse investimento do aluguel e
transformar esse investimento numa compra de um imóvel. Tem que fazer conta, né? Assim, tem que tomar um tempinho e colocar isso numa planilha. Na ponta do lápis mesmo? Na ponta do lápis, para não perder dinheiro. Sim, né? E essa é a sua especialização, né? Sim. Ser consultora nessa área. Sim. Mas antes de falar, então, do papel do consultor, vamos começar contando um pouquinho da sua história. Tá. Né? Você veio de Belo Horizonte, onde você estudou? Tá. Então, eu sou de Belo Horizonte, eu fiz arquitetura, me formei em arquitetura e durante o curso de arquitetura eu conheci pessoas que trabalhavam no mercado imobiliário, trabalhavam em construtoras e naquela época eu não achei que seria esse meu mercado não seria esse meu caminho. Fui trabalhar em escritório de arquitetura com projetos normais e fui fazer uma pós-graduação depois que eu formei. E essa pós-graduação era de gestão de empreendimentos. E aí eu me apaixonei. Falei, é com isso que eu quero trabalhar. E fui atrás dessas pessoas que eu sabia que já trabalhavam nesse mercado. Fui trabalhar numa construtora em Belo Horizonte, na área de novos negócios. E aí comecei a me especializar nessa área. Então fui fazer curso de inteligência de mercado em São Paulo, me aprofundei em vários cursos de viabilidade econômico-financeira, de incorporação de edifícios, e aí fui estruturando o que era a minha carreira mesmo, e decidi em 2013 empreender. Então eu sou consultora e eu também empreendi, eu também construí, eu tenho empreendimentos que eu realizei. Sim. O que o consultor pode oferecer como prestação de serviço? É uma coisa comum de todos os consultores ou não? Cada um tem a sua área assim, bem mais específica? Cada um vai ter sua área. É uma gama de possibilidades. Como eu sou arquiteta, né, eu tenho um entendimento que pode ser diferente de uma pessoa que trabalha com engenheiro, ou que é um engenheiro, ou que é um corretor. Então, cada um vai poder atender dentro do que é a sua... Mesmo dentro do mercado imobiliário? Dentro do mercado. Tem muitas especializações e tem muitas possibilidades de consultoria. Então, o meu foco é dar uma consultoria que seja global. Então, o que eu faço, que era a estruturação que eu fazia para as construtoras e para proprietários de terrenos nas empresas que eu trabalhei, que é buscar entender a dinâmica do que acontece ao redor do terreno e fazer com essa consultoria apresentar o que é possível nesse terreno e o que vai te trazer de resultado financeiro esse empreendimento. Sim. Então, eu vou desde a avaliação da questão de documentação, questão técnica, de saber se esse terreno ele está registrado no cartório, se ele tem uma matrícula, se ele está legalizado direitinho, se na prefeitura ele também está regular. Então, quais são as regras que a prefeitura e o estado ditam para que a gente possa fazer uma construção ali naquela localização, estudar a dinâmica das vias ao redor desse terreno, dessa propriedade. E aí disso vai para estudar o que pode ser construído ali e depois de estudar o que pode ser construído ali, verificar o que o mercado quer. Porque mercado imobiliário, assim como qualquer mercado que a gente vai vender um produto, o que é soberano é o que o mercado quer. A gente precisa saber... Identificar claramente. O que é o que o consumidor quer comprar ou pode pagar. Né? Porque no mercado imobiliário a gente está muito vinculado também ao que ele pode pagar. Sim. Então é muito nisso que a palestra que eu vou dar vai falar e a consultoria que eu faço também em cima disso. Em cima disso. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho nós vamos voltar, inclusive falando o que é preciso avaliar antes de empreender, né, no mercado imobiliário. Daqui a pouquinho, então, nós voltamos. Voltamos agora com o segundo bloco do Doctor Entrevista. Hoje eu estou recebendo aqui a Cori, que é de Belo Horizonte. Ela vai fazer uma palestra hoje. Na verdade, quando for ao ar essa entrevista, já vai ter feito a palestra, né? Mas a palestra é exatamente falando do mercado imobiliário. Entre os assuntos, você vai relatar o que é preciso avaliar antes de empreender, né? Sim. E o que é preciso? Bom, tem vários fatores que são importantes da gente avaliar antes de empreender, né? Eu acho que o primeiro fator que a gente vai avaliar é a questão da documentação, sabe? É saber mesmo o que a gente tinha falado no outro bloco de o que é que esse terreno tem de registro. É como se fosse a identidade, a certidão de nascimento do terreno. Então, aquilo ali, a documentação é super importante a gente avaliar. E
Tem casos, por exemplo, que a gente vai fazer a avaliação da documentação e um lote, eu estou atendendo uma empresa agora com essa questão. O lote tem lá uma indisponibilidade de venda. Então, eu posso fazer o que for de projeto nesse lote. Eu não consigo registrar uma incorporação ou uma venda desse lote com essa indisponibilidade no cartório. Então, preciso solucionar a questão da indisponibilidade para depois poder fazer a venda efetiva. Sim. E aí, essa é uma questão. Outra questão que pode inviabilizar um negócio é, eu quero construir nesse terreno um comércio. Então, quero construir um mall, né, uma área comercial aqui, várias lojas. E na prefeitura, esse terreno só tem a permissão de construção de área residencial. Então, também estou passando por isso. Estou agora fazendo um empreendimento que a gente está tentando alterar junto à prefeitura a fazer um novo projeto de legalização dessa área para que ela tenha um uso comercial. Porque a pessoa, quando comprou, deve ser uma empresa, acredito eu, né? Pode ser uma empresa, sim, né? Sim. Para lotear ali, não é lotear que fala, né? Mas é... Para incorporar, para poder fazer uma construção, para construir. E aí deu esse problema todo, né? Eu conheço uma cidade também que eles resolveram construir um centro novo na cidade e acabou que não foi feito todo esse estudo e é um problema danado. Sim, isso precisa ser feito antes, né? Na verdade, nesse caso, a empresa ainda não tinha adquirido o terreno, então a gente está fazendo a solução... Antes, então não houve prejuízo, então, não houve prejuízo para nenhum dos lados. Né? O empreendedor que entrou para fazer o negócio sabe da necessidade de fazer essa alteração e a gente está acompanhando essa alteração para o negócio. E são situações que servem tanto para grandes empreendedores, como também para aquela pessoa que está querendo construir ali a sua casa, né? Para mim, o pequeno que está querendo construir a casa, o que tem recursos mais escassos, é o que deveria contratar mais esse tipo de serviço. Sim. Porque o empreendedor, querendo ou não, ele tem ali um rol de outros produtos, de outros negócios para poder realizar. Então, se um terreno é inviável, ele tem outras coisas para poder fazer. Agora, se é uma pessoa que está empreendendo em um negócio, uma coisa pequena, para ele, ali, ele vai inviabilizar o único negócio. Sim. Né? Então, é importante avaliar. Principalmente eu vejo muito agora essa questão de condomínios, né? Às vezes pode acontecer um grande problema se não for observadas essas questões. Com certeza. E tem uma outra coisa também, Vanessa, que eu me lembrei aqui. Eu acabei de dar uma consultoria para um grupo de proprietários de um terreno que eles vão fazer uma parceria com um construtor. E eles não tinham a consciência do que seria o resultado daquele empreendimento. Então, eles me contrataram para eu poder apresentar para eles, olha, se vocês entrarem nesse empreendimento, as etapas que vão vir desse empreendimento serão essas e vocês vão ter esse resultado no final. E eles ficaram surpresos, porque quando eles tiveram a proposta, o valor que eles tinham expectativa de receber era muito maior. Só que quando você vai avaliar a realidade dos números e dos prazos que vão acontecer o empreendimento, aquilo ali vai ser apresentado. Sim. Né? Então, eu tenho como mostrar para a pessoa o que é a realidade do empreendimento imobiliário, como que ele se traduz em recurso financeiro lá na frente. E depois que há algum problema, que já viu ali que a área... É possível reverter a situação? Depois, por exemplo, nesse caso de que a área não é permitida, é possível? Sim, sim. Tudo vai depender de como o contrato que rege a parceria ou a compra e venda daquele imóvel, como ele está estruturado. Então, se eu tenho um contrato que rege que aconteceu, identifiquei um problema, eu posso destratar esse contrato, o construtor, o empreendedor está protegido. Nesses casos, sempre os contratos protegeram aí as relações. Então, a gente consegue, no caso dessa indisponibilidade, a gente consegue ir atrás de resolver a indisponibilidade para depois o empreendedor atuar em cima daquilo. Dicas para as pessoas que querem mesmo pegar um empréstimo para comprar, você tem condições de dar esse tipo de dica ou isso é mais específico? Não faz parte da consultoria? Não, já não faz parte da minha consultoria. Porque aí esse tipo de consultoria, para a pessoa que quer contratar um financiamento imobiliário para comprar um imóvel, vai estar mais vinculada a um trabalho que é feito por imobiliárias, por corretores ou por correspondentes, despachantes, que vão trabalhar diretamente com a compra e venda dos imóveis financiados, né?
Eu até tenho um pouquinho de experiência nisso por conta dos meus empreendimentos, mas não é o foco da minha consultoria. Sim. Seria mais a questão técnica de se avaliar se é viável ou não, os problemas que poderiam ter. Exatamente. Né? O mercado aqui de Caratinga, o que você já percebeu do mercado, as possibilidades, o que você... O mercado de Caratinga é um mercado muito interessante, é um mercado que a avaliação que eu fiz estava mais focada no que eram os loteamentos, né, no que eram as oportunidades que a gente tinha de desenvolvimento urbano. Quando eu vim aqui a primeira vez, a gente tinha um volume enorme de loteamentos, de empreendimentos lançados e à venda. E aí, claro, com o mercado desaquecendo, agora a gente tem um número menor, né, de loteamentos, e isso traz oportunidade para a gente fazer produtos diferentes, né? Se você está no mercado que ele está super ofertado, que tem muitas ofertas de loteamentos ou imóveis, é importante você avaliar o que você pode fazer de diferente. Sim, para né? ser um atrativo. Para né? ser um atrativo. Se eu vou propor aqui uma solução sustentável, se eu vou propor aqui uma solução de uma regularização mais estruturada. Então, isso é super importante. Eu vejo que o mercado de Caratinga tem muitas oportunidades para fazer diferente. Assim como o mercado do Brasil hoje está todo mais buscando fazer uma coisa, o oceano azul dentro do mercado imobiliário. Sabe? O que pode ser diferente? Um exemplo do que seria a solução sustentável, por exemplo. O que poderia ser feito? As soluções sustentáveis, elas estão mais vinculadas com a parte técnica, né? Então, assim, com a execução de obra, com o canteiro de obra, o que eu posso racionalizar do canteiro de obra para eu não ter muito entulho, para eu não ter muito descarte, né? O que eu posso, nessa minha solução, quando eu estou falando de uma urbanização, por exemplo, estou fazendo uma construção nova, né, no caso. Aí, na urbanização, o que eu posso propor de soluções de reuso de água, de captação de água de chuva, de instalação elétrica, que vai ser mais econômico, de coleta de lixo reciclável, de cuidado com a água, né, com os recursos hídricos, o que eu vou usar ali, que vai ser, claro, essencial para o meu empreendimento, né, ter o abastecimento de água e depois o descarte dessa água. Então, como que eu vou lidar com esses recursos hídricos de uma forma mais respeitosa com o meio ambiente, né? Mais respeitosa com isso que é essencial para a vida de todos nós. Sim. Então, principalmente nesse sentido. Sim, você falou aí de condomínio, né? Caratinga realmente tem vários condomínios fechados, oferta de condomínios. Ainda há espaço? Não sei te falar no dia de hoje. Eu teria que avaliar o mercado de Caratinga de novo para poder entender. Porque essa foi a pesquisa feita há um tempo atrás, né? Na época tinha muito espaço. 5 anos atrás. Ainda tinha espaço, sim. Ainda tinha espaço, sim. A gente precisa... Estudo de mercado tem que fazer a cada 4 meses. Né? Muda muito? Muda muito, é muito dinâmico. Um empreendimento que podia estar, né, no topo, super bem posicionado, pode hoje ter uma condição, por exemplo, aconteceu algo lá ambiental e ele hoje já não tem mais aquela característica de ser um bom negócio. Então precisa estar sempre renovando ali. Isso aí. Bom, o nosso tempo terminou do segundo bloco, nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho voltamos. Muito bem, voltamos com o terceiro e último bloco do Doctor Entrevista. A Core está contando para a gente aqui um pouco sobre o mercado imobiliário de Caratinga, fez uma análise há pouco tempo atrás, dando algumas dicas, mas eu queria saber de você, da sua vida também, né, dos desafios que você já enfrentou nessa sua profissão, qual foi assim, um momento que foi muito desafiante que você conseguiu se superar, né? Sim, sim. Bom, eu tô saindo desse desafio agora. Então peguei no pulo. Pegou no pulo. Eu, em 2013, decidi empreender. Era um sonho. Eu queria experimentar fazer o ciclo todo do empreendimento. Comprar o terreno, aprovar o projeto, construir e vender. E para isso, eu precisei de usar recursos de investidores. Então, chamei amigos, familiares, pessoas do meu convívio para poder participar desses empreendimentos. Fiz empreendimentos dentro do mercado Minha Casa Minha Vida. E o momento em que eu lancei, que eu coloquei esses empreendimentos à venda, foi o momento em que a crise veio com toda a força.
Então, eu tive um período, um prazo de solução desses empreendimentos, até hoje eu ainda tenho unidades à venda, que foi muito maior do que eu tinha planejado. Então, o meu planejamento de negócio, a minha estrutura de negócio, que eu tinha feito em 2013, em 2016 se mostrou completamente inviável. Tudo que eu tinha sonhado e planejado não era factível de se colocar em prática no mercado reduzido, em crise, da forma como ele estava. Então, eu tive que reestruturar. E aí eu falo que eu ganhei muito mais experiência, muito mais ferramentas para poder hoje apoiar as pessoas que querem contratar uma consultoria. Porque eu consigo virar para o cliente e falar, olha, toma cuidado, essa casca de banana aqui pode te fazer ter um problema muito grande lá na frente. Então, desde final de 2016, eu estou focada de novo nas consultorias e voltei a atender uma empresa que eu já atendi em Belo Horizonte e estou retomando, sabe, esse espaço que, para mim, e eu descobri uma coisa que eu não imaginava, me alimenta muito mais da consultoria do que fazer a gestão do empreendimento. Eu fico muito mais feliz nesse espaço de consultoria do que na gestão do empreendimento como um todo, porque eu tinha que acompanhar a obra, que não é uma área que eu tenho muita especialização e que não me interessa muito. A parte de vendas também é uma coisa muito específica. Então, hoje eu sei quais são os problemas, mas eu não preciso estar ali vivenciando eles no dia a dia. Vai apoiar as pessoas a não terem e não passarem por esses problemas. Exatamente. Né? Bacana. Descobriu, então, aí a sua missão nesse... Descobri. Que bacana. Sim. Cori, se você pudesse deixar uma mensagem assim de vida mesmo para você, o que você, de lição de vida que você né, nessa trajetória toda até o dia de hoje você toma assim como segmento mesmo da sua vida, o que você tem na mente assim, ó, isso é importante? Ótima pergunta, vamos lá. Eu acho que esse momento é um momento que é especial para tomar consciência disso, né? Porque para mim não desista, sabe? Se você tem um sonho, realiza. E se você realizou esse sonho e viu que ele não deu certo, redesenhe o seu trajeto, redesenhe o caminho que você está fazendo, porque pode ser que algo que está ali na frente vai te trazer muito mais satisfação, muito mais alegria, muito mais resultado do que aquilo que você tinha planejado no início. Não é, porque às vezes não é o final, é o caminho, né? Que é o aprendizado que vai te trazer lá na frente, é o ensinamento, né? Exatamente. Tudo é válido, né? Assim, tudo é experiência, tudo vai trazer uma ferramenta para que a gente possa usar lá na frente. Eu posso decidir reclamar e não usar isso como ferramenta para eu crescer, ou eu posso decidir olhar para isso e falar assim, não, eu tive um desafio, eu estou vivendo um desafio e vou usar esse desafio para eu poder crescer e ser melhor na próxima etapa, no próximo negócio, na próxima consultoria, né, na próxima etapa da vida. Não é? Cori, nosso tempo terminou, foi um prazer ter você aqui. Um prazer foi meu. Muito obrigada, nós vamos encerrar agora a entrevista então e até o próximo programa.